Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. Hoje, sobre uma tendência cada vez maior em Portugal, que são os jogos de tabuleiro. Olá, Olivier, Olá, bom dia. bom dia. E tu gostas muito de jogos de tabuleiro, Olivier? Mais ou menos, não? Mais ou menos? Adoro. Algo que me marcou durante o Natal, nas lojas tipo a Fnac ou nas grandes superfícies também, o espaço dedicado aos jogos de tabuleiro cresceu imenso. Prateleiras inteiras, e depois fui verificar os números e confirmou-se, as vendas de jogos de tabuleiro em Portugal cresceram 10 a 15% este ano. Mas há outra coisa que me chamou a atenção na altura: há cada vez mais jogos portugueses e não apenas jogos traduzidos, tipo Monopólio ou Uno. Ou seja, criados cá. Exatamente, criados cá. E aliás comprei um no Natal, comprei dois, porque lembram-se que fui assaltado, não é? Como o carro assaltado, comprei dois do Não mesmo. esquecemos essa história. Este jogo chama-se Estoril, do nome da vila, da Estoril, e é sobre a espionagem durante a Segunda Guerra Mundial, e foi um grande sucesso da minha família. Enfim, em Portugal há neste momento duas grandes editoras de jogos portugueses, a Mebo Games, que editou Estoril, ou ainda Évora, jogo no qual temos que construir, por exemplo, o templo romano da cidade de Évora, e outra empresa, a Pitágoras, que vai lançar em breve um jogo curioso chamado Lata, sobre a indústria portuguesa das conservas de peixe. Que giro. Que giro. É giro. Estas empresas editam por ano 2 a 5 jogos portugueses, mas não é muito. Mas se não é muito é porque editar um jogo custa caro, à volta de 30 mil euros, segundo o presidente da empresa da Pitágoras, e é preciso pagar o quê? Pagar o autor. E hoje em dia há autores portugueses conceituados ao nível mundial, tipo Vital Lacerda, e é engraçado porque os autores de jogos de tabuleiro são um pouco como os autores de literatura infantil, no sentido em que fazem parte do nosso dia a dia, muitas vezes nem sabemos quem são. Temos livros infantil, mas não sabemos quem são às vezes. Sim. Lemos, o mesmo acontece com os jogos. Não é? É preciso pagar os autores, os ilustradores também, e claro, também a fábrica, que produz todas as peças de um jogo, peças de madeira, de plástico, o próprio tabuleiro. Mas, resta saber, porquê que há este boom de jogos de tabuleiro? A pandemia fez com que nós tivéssemos mais tempo, não é? Para ficar em casa e variar um pouco os prazeres. As séries ficavam uns fartos, os filmes ficavam uns fartos, e depois as pessoas dizem, por que não pegar num jogo de tabuleiro? Depois, e estarmos juntos. As pessoas queriam fazer coisas em conjunto. Sim, eu diria que é a razão principal, que é a vontade de conviver, de jogar novamente em família e com amigos, um pouco à contracorrente dos jogos eletrónicos. Há também o facto de haver cada vez mais variedade nos jogos, e sobretudo há jogos mais modernos do que o Monopólio ou o Jogo da Glória, com todo o respeito, claro, porque eles são um pouco como o Tintin é para a banda desenhada. É uma referência, claro, mas há cada vez mais opções. Bom, e é o facto também, isto é importante também, é difícil piratear um jogo de tabuleiro, é muito complicado. Não, estou a brincar, mas claro, como jogo de computador e tudo isso, é mais fácil, infelizmente, um filme, mas o jogo de tabuleiro é complicado. Bom, e há uma curiosidade, foi Gilles Doré, que é o dono da Mebo Games, que me disse que a faixa etária que joga imenso nos tabuleiros são os jovens adultos de 20 a 30 anos que lidam todos os dias com o computador, e de vez em quando eles precisam respirar, eles precisam de largar um pouco a máquina e jogam. E depois, claro, há as famílias que procuram alternativas, já não sabem o que é que fazer com os miúdos, onde é que eu vou, o que é que eu faço, tudo isso, e pegam num jogo à mesma mesa, à volta da mesma mesa, e jogos. E a propósito disso, vai haver no Estoril um festival de jogos de tabuleiros para famílias no Casino do Estoril, será no dia 25 e 26 de maio. E aí ninguém perde dinheiro. E aqui ninguém perde dinheiro, exatamente. É para provarem, por exemplo, novos jogos. E para terminar, portanto, uma boa surpresa, porque as duas editoras portuguesas oferecem cada uma 3 jogos. As duas das quais tu falaste, não é? Tu falaste de duas, sim. Como? Tu falaste de duas, sim, são as duas empresas portuguesas de que tu falaste. Portanto, é a Mebo Games que oferece Évora, que é, portanto, um jogo sobre o templo romano da cidade, um jogo chamado Hércules, sobre o herói da mitologia grega, e um jogo de reflexo chamado Taco, Gato, Cabrito, Queijo e Pizza. Como é que é? Taco, Gato, Cabrito... Taco, Gato, Cabrito, Queijo, Pizza. E depois temos a empresa Pitágoras, que oferece Lusitânia, que oferece o Quinto Império sobre os descobrimentos portugueses, e um jogo inacreditável que se chama Pessoa, sobre Fernando Pessoa,
cada um interpreta um heterónimo, de Fernando espetacular. Pessoa. São, portanto, 6 jogos, e depois eu acho que o regulamento será, enfim, os jogos, o passatempo irá acontecer no... Vai para as nossas redes sociais. Espera, estamos na presença de influencer Olivier Bonamici a fazer o seu primeiro giveaway. De jogos, é verdade, mas deixa... Ele ficou a olhar para mim. Mas está feio, mas não, mais ou menos. Muito bem. O que é o Olivier está a dizer, para quem não percebeu? Então, há jogos para oferecer nas redes da Renascença. Vai procurar-nos no Instagram, no Facebook e ganha um destes jogos de tabuleiro oferecidos pelos Jogos Sem E Fronteiras. que são portugueses. Sim. Espetacular. São Sim, portugueses sobre a história, muitos deles, a grande maioria, sobre a história de Portugal, sobre pequenos pontos, assim, lá, como Fernando Pessoa, sobre a cidade de Évora. Isto é que é giro, que afinal o mundo lá está, não é só sobre o que se passa lá fora, é o que se passa aqui, Aqui em Portugal. Então Agora, vá. o que eu quero saber é, Olivier, como é que tu és a jogar jogos de tabuleiro? E tenho a impressão que não és calmo. Não sou calmo, mas não sou batuteiro e sou ultra concentrado, estranhamente. Isto é incrível. É que é algo que me acalma, como sou super nervoso na vida, é como a cozinha, como a comida. Eu raramente falo quando cozinho, quando jogo estou super concentrado, mas claro, divertido, mas super concentrado. Muito mesmo. bem. Então vá, depressa, vá às redes da Renascença e ganhe um destes jogos oferta do Olivier e dos Jogos Sem Fronteiras e destas duas marcas de jogos portugueses, a Pitágoras e a Mebo Games.